Não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverem o resto. Podemos entrar. Meus amados irmãos, me parece que o trabalho, o culto, a direção, está falando bastante aos nossos corações sobre milagres. E você sabe que milagre acontece. Milagres existem. Pois afinal de contas servimos ao Deus que faz milagres. E se assim não fosse, na verdade, nenhum de nós estaríamos aqui. Estamos aqui porque acreditamos no Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora, há algumas razões para Deus fazer milagres. Deus não precisa estar fazendo milagres para provar que Ele é Deus. Ao contrário, nós é que devemos acreditar que Ele pode fazer. Mas para que Ele possa fazer, preste atenção, Ele tem que encontrar algumas razões. Eu quero falar hoje aqui, quero pegar um gancho, eu quero falar algumas razões que fazem Deus fazer milagres. Porque milagres realmente existem. A palavra milagre ela é derivada de uma língua latina chamada miraculum. E quando é transliterada, quando é traduzida para a língua portuguesa, essa palavra miraculum ela tem um significado, segundo o dicionário Aurélio, de uma ação sobrenatural onde não tem como explicar. Porque milagre não se explica. Não tem como automatizar, medir o milagre. Porque o milagre é algo metafísico. É além da física. Na física tudo se explica. Na metafísica não. Porque o milagre parte de fora para dentro. Por isso que o dicionário Aurélio define a palavra miraculum como uma ação sobrenatural, onde não tem como explicar. E se Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, batizar alguém com o Espírito Santo em nosso meio, isso em nosso meio é coisa o quê? Comum. Se Deus nesta noite repreender o mal e talvez esteja assolando um corpo e essa pessoa sentir-se curada aqui hoje, nessa igreja, nesse local, é comum. Se Deus nesta noite falar ao coração de alguém de uma forma pessoal e essa pessoa não se conter e chorar, externar a sua alegria, aqui hoje, nessa igreja, nesse local, é comum. Porque Deus faz. Isso para Deus é coisa fácil. Não é para nós ficarmos espantados se algum, conforme diz algumas traduções, reboliço acontecer. Eu quero dar a minha introdução ainda, antes de entrar no texto, que a Bíblia está repleta de passagens que falam de milagres. Para você ter uma ideia, a Bíblia começa um assunto e termina ele lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus, céus e terra. Podemos dizer que é um milagre da criação.
descartando teorias como Big Bang, evolução, criacionismo, teoria de cordas e outras tantas teorias que querem tirar a autoridade da Bíblia, mas que são refutadas, porque no princípio Deus criou. Deus criou, conforme diz o texto, céus e terra. E quando você analisa o livro do Gênesis, no capítulo 1, você só encontra 3 vezes a palavra criar. No versículo 1, que diz que Deus criou céus e terra. No versículo 21, que diz que Deus criou os animais, os répteis, tudo que se move, tudo que se rasteja. E no versículo 27, quando diz que Deus criou o homem, coroando a criação. Você sabe que o Antigo Testamento está no hebraico, no original. E a palavra criar deriva-se de uma língua hebraica chamada Baran, ou Bara, que quando é transliterada do hebraico para a língua portuguesa, Baran ou Bara, significa do nada fazer. Deus do nada fez. Tudo que nós vemos, tudo que observamos, tudo que existe, inclusive nós, foi Deus que criou. Milagre de criação. O texto de João dizendo que tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então você já passa a entender que milagre para Deus é fácil. Porque se Deus criou o sol, se Deus criou a lua, se Deus criou as estrelas, o universo, as galáxias, vias unilaterais, boreais, sóis e sóis, estrelas e estrelas, se Deus criou os répteis, os mamíferos, tudo que você possa imaginar, inclusive você, será que Deus nessa noite não pode fazer um milagre na sua vida? Claro que pode. Porque Deus é Deus. Existe um tipo de milagre que a Bíblia fala também, que foi o primeiro milagre de Jesus, chamado milagre de transformação. Baseado, segundo relata o evangelista João, segundo o nosso texto aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando Jesus, sua mãe e seus irmãos, eu gostei muito da aplicação do moço aqui, quando disse que ele era um frequentador da escola dominical, porque só quem frequenta a escola dominical conhece essas coisas. Jesus, sua mãe e seus irmãos foram convidados a um casamento lá em Caná da Galileia. E segundo o grande historiador Flávio José, em seu livro A História dos Hebreus, Flávio José diz que Jesus, junto com a sua mãe e seus irmãos, foram convidados para trabalhar na festa. Porque eles estavam na cozinha, eles não estavam no salão da festa. É só você pegar o texto e analisar de forma hermenêutica ali. Porque quando o vinho acabou, Jesus, sua mãe e seus irmãos estavam na cozinha, aonde ficavam as talhas, que segundo o evangelista João, eram 6, e que cada uma delas cabia cerca de 39 a 40 litros de água. Jesus mandou encher de água. Ele disse: enchei de água essas talhas. Os serventes que estavam com ele passaram a encher. Ele disse: então levai ao mestre sala. Eu não sei qual era a distância entre a cozinha e o salão da festa. Eu só sei que no interregno de tempo aquilo que era água, e que os serventes sabiam que era água, se transformou em quê? Em vinho. No texto diz que foi o melhor vinho da festa, chamado de milagre de transformar. Jesus transformou a água em vinho. Mateus 14, a partir do versículo 14 em diante, existe um tipo de milagre conhecido como milagre da multiplicação. Jesus, há muitos dias, e a multidão
seguindo, Jesus, preocupado com as multidões, ele chamou os seus discípulos e disse: olha, já tem muitos dias que estão me seguindo e estão com fome. Dá-lhe voz de comer. Os discípulos então quiseram dar um conselho a Jesus, e o conselho foi o seguinte: Senhor, não tem como nós alimentar, porque é grande a multidão. O lugar está deserto. E a multidão da família faz o seguinte: despede as multidões, para que cada uma delas, ou pelas aldeias, pelas vilas, pelos valados, e come comida para si, ou seja, cada um dá conta de si mesmo. Nós estamos aqui. Jesus falou: não. Elas poderão o quê? Desfalecer pelo caminho. Até que chegou aos ouvidos de Jesus que um moço ali, dentro do seu alforje, tinha com ele alguns pães e alguns peixes. Chegou a Jesus. Jesus levantou-se, orou, agradeceu ao Pai, chamou os discípulos e disse: agora ordenai para que a multidão se assente à relva. E com aqueles poucos pães e poucos peixes, todos comeram. E diz a Bíblia que ainda sobejaram 12 cestos cheios. Milagre de multiplicar. Eu pergunto a você: é fácil ou não é fácil Jesus fazer milagre? É fácil ou não é fácil Jesus hoje resolver o problema, solucionar uma causa, mudar um cativeiro, dar para você um novo pinhão? É fácil ou não é? Quantos acreditam que milagre existe? Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora volto a dizer: para que haja milagres, Deus tem que ver razões. Deus tem que encontrar base. E esse texto aqui nos dá algumas lições. Lições acerca de um milagre. O texto fala que uma das mulheres dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo morreu. E tu sabes que ele temia o mesmo Deus que tu teme. O credor, porém, bate à minha porta dizendo: se não me pagares, eu levarei os seus únicos 2 filhos para que me sirvam como escravos. Situação difícil. Viúva, endividada e prestes a perder aquilo que a Bíblia chama de herança, que são os filhos. O historiador Flávio José diz que a dívida aqui provavelmente seria culpa do marido. Só que não é uma culpa onde esta culpa ele fez por um mau prazer, ao contrário. Ele fez por um bem prazer, porque o marido desta mulher, quando era vivo, ele era mordomo de Acabe, chamava-se Obadias. E quando Acabe veio zureta da ideia, influenciado pela sua esposa Jezabel, ordenando a matar todos os profetas do seu reino, o que Obadias fez? Pegou 50 profetas, botou na caverna. Depois pegou mais 50 e botou na caverna. E ele manteve 100 profetas. Eu sei o que é manter, porque eu tenho 6 filhos. Manter não é fácil. Não é verdade, pastor? Então, esse homem chamado Obadias, ele adquiriu uma dívida, porque ele manteve 100 profetas. Que dá a entender que Obadias, servindo no reino de Acabe, era um homem temente a Deus. E você sabe, meu irmão, que todos quantos trabalham para o reino do Senhor têm recompensa, têm vitória, porque Deus, ele recompensa a Deus. Só que Obadias, ele morreu. E você sabe que antes dele morrer, conforme diz o texto aqui, ele servia a uma escola de profetas. E você sabe que a escola de profetas antigamente era como se fosse hoje um seminário, uma escola bíblica dominical, um culto de membro, um culto de doutrina, bem como você quer interpretar. E você sabe que quem fundou a escola de profetas foi o profeta Samuel, que era descendente dos
que Samuel vai bater lá nos filhos de Coré. Samuel fundou uma escola, e segundo a lei do Levirato, segundo a lei de Levítico, todo homem, como cabeça da casa, tinha por obrigação de frequentar essa escola, para que pudesse aprender acerca de Deus. E ao retornar à sua casa, tinha que ensinar em volta da mesa, sentado, a sua mulher e aos seus filhos. Veja como é que era a vida dessa família. Eu quero falar sobre milagre, eu preciso dar essa introdução para você entender. Eu preciso apanhar isso para você entender, para você encaixar como é a história bíblica. Não é fruto do acaso. Existe um encaixe, existe uma referência, porque a Bíblia toda gira em torno de um assunto só. O assunto é a pessoa de Jesus, e Jesus faz milagres. Certa mulher, das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, teu aluno morreu, e tu sabes que ele temia o mesmo Deus que tu temes. O credor incompassível bate à minha porta dizendo: se não me pagares, eu levarei os teus únicos 2 filhos para que me sirvam como escravo. Segundo a lei de Levítico, também os filhos poderiam ser como dote de transferência. O credor não estava fazendo nada demais, estava cumprindo a lei. Agora eu estou imaginando, a mulher ia ficar pior ainda, chegar no tio marido e seus filhos. Mas nós vamos ver aqui algumas razões que fez essa mulher receber o milagre. Primeira razão, ela foi buscar o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela foi buscar o milagre. Primeira razão que fez essa mulher receber milagre, ela foi buscar o milagre. Ela não ficou em casa se descabelando. Ela não ficou em casa pelos cantos choramingando. Ela não ficou em casa dizendo para os seus filhos: daqui a pouco o credor vai chegar novamente. E a única solução que eu acho é dar-lhes um abraço, um beijo, entregá-los na mão do credor e nunca mais os vemos. Não. Ela foi atrás daquele que representava a Deus. O profeta Samuel. E você sabe que o profeta era um representante de Deus. A palavra profeta deriva-se também de uma língua latina chamada propetês, que quando é transliterado, quando é traduzido propetês, significa aquele que fala em nome de, 2 pontos. Porque tem profetas e profetas. Tem profetas do Senhor e tem profetas que não eram do Senhor. Mas no final vamos entender que esse profeta era do Senhor. Ela foi buscar, meu. O que eu quero dizer para você é que o milagre só acontece quando você se disponibiliza a buscar o milagre. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor. Existem pessoas em nosso meio que, infelizmente, no momento crítico, no momento caótico, na situação difícil, ao invés de continuarem, o que elas fazem? Param, retrocedem, voltam, desanimam, deixam de continuar. Quando essa pessoa faz dessa forma, ela está desacreditando de uma ação sobrenatural. O milagre só chega na vida daquele que busca o milagre, daquele que acredita que algo sobrenatural a qualquer momento pode o quê? Acontecer. Essa mulher, ela recebeu o milagre porque ela foi buscar, ela se disponibilizou. Eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, eu sei que você sabe, eu quero refrescar a sua memória. Existem situações na nossa vida que, por mais que já haja acontecido, não é dizer que só porque aconteceu que é o fim de tudo. Porque se assim fosse, nós não acreditaríamos na solução sobrenatural. Talvez Deus tenha permitido acontecer um fato nessa vida, nem sempre nós ganhamos. Às vezes o quê? Perdemos. Porque faz parte da vida, a vida é cheia de altos e baixos. Existe um contexto humano, social da igreja, que vive dentro desse contexto. Mas eu quero falar para você que se você continuar